Dose de resgate de produtos à base de cannabis. A dose de resgate, ela geralmente se refere a uma quantidade de um medicamento ou uma substância que é usada para controlar sintomas agudos e até inesperados. A dose de resgate em relação à cannabis é um tema que tem ganhado muita atenção, especialmente no tratamento de condições como a dor crônica, a ansiedade. E a epilepsia também. Essa dose de resgate vem ganhando cada vez mais atenção e destaque, tanto para pacientes como na área médica. Por isso, hoje a gente convida a doutora Lia Steinberg para tirar algumas dúvidas sobre essa dose de resgate de produtos à base de cannabis. Tudo bom, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Adivinhou um tema muito especial, muito caro para mim. Vou ter o maior prazer de trocar uma ideia contigo. Bom, doutora, eu falei algumas condições, né, que é dor crônica, ansiedade, mas também a epilepsia. Quais são as outras indicações clínicas mais comuns para o uso de cannabis medicinal e como é que ela funciona? Bom, responder ao contrário. A cannabis medicinal funciona modulando, quer dizer, ajustando para mais ou para menos, uma parte muito importante do nosso corpo que é pouco conhecida, pelo menos nos meios onde a gente circula, que é o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide chama assim porque ele foi descoberto graças à cannabis, mas não tem nada a ver com ela, é um sistema que o nosso corpo tem de controle de praticamente todas as funções do nosso corpo. Então, e é por isso que a cannabis atuando nesse sistema endocannabinoide, a função dele é simplesmente promover a homeostase, a regulação. De alguma forma a gente conhece ele intuitivamente. Quando uma coisa está errada na nossa vida, parece que tudo vai ficando errado, não é? É o Sim. sistema endocannabinoide que vai desregulando para um lado. E por outro lado, quando a gente está muito contente, às vezes a gente pode até ter alguma dor, algum incômodo, que parece que aquilo não nem atrapalha, né? Também é o sistema endocannabinoide regulando para cima. E a cannabis ela age nesse sistema, tanto no sistema nervoso central quanto na periferia. E é por isso que ela pode ser usada para uma quantidade muito grande de condições clínicas, né, de situações, e é por isso que quem não estuda fala, como pode uma mesma substância resolver tantos problemas diferentes? Mas assim tem se mostrado na ciência, os estudos todos têm sido bem favoráveis, tanto na área das doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, no transtorno do espectro autista, é onde a dose de resgate, a gente vai falar sobre isso também, tem uma importância enorme, né, nas crises disruptivas, na dor, na espasticidade, onde também, né, tem momentos onde aquilo fica muito agravado, né? Não é uma coisa que a pessoa fica o dia inteiro mal, mas em algum momento ela fica bem mal, né? Para isso, as doses de resgate funcionam bem. Para as doenças autoimunes, a cannabis tem se mostrado um grande aliado. Enfim, pouca coisa que a cannabis não poderia ajudar, vamos falar a verdade, Sim. em alguma forma. Sim, doutora, uma dúvida comum entre muitos pacientes, inclusive minha, é a questão do tempo para o tratamento começar a fazer efeito. Por isso que me chamou muito a atenção essa questão da dose de resgate, porque o tratamento em si da cannabis, ela começa lenta, né, até aparecer o resultado. Então, essas doses de resgate, elas surgem depois de um certo acompanhamento médico, depois de um certo tratamento. Existe alguma diretriz para o médico orientar o paciente como é que vai ser essa dose de resgate? É, a questão mais difícil mesmo no tratamento com a cannabis é acertar a dose terapêutica. Então, uma estratégia que a gente pode usar é começar bem lentamente e a cada crise que a pessoa tem, ela fazer uma dose a mais e anotar. E ao final de alguns dias a gente vai vendo quanto que ela está precisando de resgate e de acordo com o tanto de resgate que ela precisou, a gente vai ajustando a dose de base dela, vamos dizer. E o ideal é que a pessoa não precise tanto, né? Se ela tiver um tratamento bem controlado, com um autoconhecimento bom sobre aquilo que vai desencadear ou não a crise, claro que a gente não está imune às circunstâncias da vida, né? Uhum. Mas o ideal é que a pessoa não precise tanto de dose de resgate. Então, uma maneira que a gente começa, eu particularmente, começo, né, quando está num problema agudo de dor ou uma situação, né, até mesmo de epilepsia, você dá a dose normal e depois, olha, doutor, precisou tomar 4 vezes, 4 vezes, 4 vezes. Aí você já ajusta na medicação habitual que a pessoa está precisando. Essa é uma das estratégias. Então, as duas coisas caminham meio juntas, né?
Sim. Doutora, é um caso clínico que a doutora tenha para compartilhar de doses de resgate. Um paciente que tem a recomendação da dose de resgate que deu certo. Bom, eu posso começar contando sobre mim mesma, né? Quando eu fiz o tratamento de câncer de mama, por qual estou completando exatamente 10 anos agora, eu consegui a doação de um que vinha de fora hoje, né? Tem que é 1 para 1 de CBD com THC de spray. E eu nem consigo imaginar o que teria sido do meu tratamento sem isso, né? Eu não emagreci nem 1 quilo, não vomitei nenhuma vez, claro, junto com todos os remédios, junto com todas as coisas. O tratamento dava de vez em quando uma dor no osso, assim, muito intensa, muito breve, mas muito intensa. Então, isso me ajudou muito, porque é isso, você não quer ficar é, com aquele efeito da medicação o tempo todo, mas você precisa daquelas 2 horas onde ele funciona para você conseguir comer bem e tudo mais. E tenho bastante experiência tendo pacientes com lesão medular, onde a dor neuropática, assim, de início súbito, né? Nevralgia do trigêmeo também, né? A pessoa tem aquela hora do dia que dá, né? No final da tarde até a noite que dá, então daí a gente faz dose, vai ajustando. E experiência muito boa, como eu falei anteriormente, com o transtorno do espectro autista, porque daí eu acho que a gente consegue ir para uma etapa além, que é a questão do autoconhecimento. Então, à medida que a pessoa se conhece e sabe o que vai poder causar uma crise, ela já consegue antecipar. Ela está percebendo que ela está saindo fora do eixo, ela já toma ali 2 gotinhas a mais, né? Enfim, cada um com a sua dose e tal, e aquilo, né, já dá um efeito de evitar a crise, mas principalmente da pessoa começar a se conhecer para saber onde estão os gatilhos, onde estão as coisas. Então, assim, eu vejo um passo muito importante dentro do processo de reabilitação, não só pelo uso em si, mas pelo aprendizado. Então, isso acontece muitas vezes. Tem gente que usa quando tem crises de enxaqueca, né? Usa, né? A gente pode até chamar isso de dose de resgate, quando entra em época de ter muita crise, toma ali 15 dias e depois suspende. Eu tenho pacientes que usam isso quando sente que vão ter dor ciática, né? Já passaram daquela crise, não precisam usar o remédio toda hora. Uma coisa percebe que já chegou em casa e pensa, será que amanhã eu vou acordar mal? Já toma antes de ir, se mantém por alguns dias, tal. Então são muitas as funções. A terapia canabinoide e a dose de resgate da cannabis passa muito pelo autoconhecimento, né? Eu anotei aqui também crise de ansiedade, crise de pânico. Também, quando a pessoa começa a sentir, ela também pode tomar essa dose de resgate. Ou quando ela sabe que ela vai ter que enfrentar, porque assim, o que a gente tem mais disponível hoje no mercado é o uso oral, né? E aí no uso oral, quer seja pelo óleo, pelo qualquer coisa, ele demora ali uns 30 minutos para começar a fazer efeito. Então, se eu já sei que eu vou ter que ir lá enfrentar uma reunião, vou ter que enfrentar uma situação que eu sei que aquilo já me dispara uma crise de ansiedade, já consegue antecipar para usar antes, para conseguir pegar aquilo ali e evitar. Existe também, faz mais ou menos 1 ano e pouco, né, que saiu, a Anvisa deixou de autorizar o uso de flores, que seria para uso vaporizado, que em algumas dessas situações, tipo para náusea, para dor oncológica, para neuropática, e inclusive para dor aguda, eles tinham um bom resultado. É uma pena que acabou se desvirtuando para um lado ou outro, mas a gente precisa amadurecer, né? Essas outras opções também, de conseguir oferecer de uma maneira segura um remédio que vai lá, funciona por aquela 1 hora, 2 horas, que essa é a vantagem, né, do vaporizado, que não é o fumado, lembrando bem, a gente tem aparelhos para não deixar aí aquela temperatura que realmente pode causar um dano maior do que o benefício. Ele ali funciona em minutos e dura 1, 2 horas, né? Mas em relação ao óleo, em geral, para ansiedade, para pânico, tal, é bom, né, que ele dure mais um tempo para a pessoa se sentir segura sem precisar ficar fazendo uso tão frequente. Perfeito. Doutora, isso que eu ia perguntar em relação às vias de administração dessa dose de resgate, porque eu gostaria que a doutora explicasse, a gente estava falando um pouco em off sobre isso, as diferentes formas de absorção do corpo das diferentes vias de administração e como é que o corpo reage de uma maneira mais rápida.
Isso. A gente tem o uso com óleo mais tradicional sublingual, né? Que a gente tenta conseguir um pouquinho de absorção pela mucosa antes de ele ser engolido, porque daí ele vai passar pelo estômago, pelo fígado, já vai sofrer alguma transformação, e para poder chegar na circulação sanguínea. Então, nesse processo aí, às vezes demora uma hora, varia muito de pessoa para pessoa, né? O metabolismo de cada um. Tem gente que depois que toma óleo, em 20 minutos está sentindo alguma coisa, tem gente que vai sentir ali 2 horas depois, né? É, esse é o uso sublingual. O uso oral, né, para crianças, por exemplo, se usa em cookies, em coisas assim, né? Aí a absorção é mais errática ainda. A gente não sabe, né? Tem pessoas que demoram muito tempo para ser absorvido e você não sabe quanto que foi e o efeito costuma durar muito mais. A gente tem a via tópica, muito boa também. Também ela é uma coisa que eu uso muito como dose de resgate, né? Às vezes, para essas crises aí agudas, inflamatórias, de musculoesqueléticas, né? A pessoa viu que está ficando alguma coisa ruim, ou está se recuperando de uma lesão, está voltando ativa, o uso tópico de resgate também é muito interessante. E a via tem, né, dérmica, se vocês quiserem conseguir adesivos que consigam manter um nível estável bem bom em desenvolvimento, e também o uso vaporizado, né, de flores ou resinas. E dentro Tem. do uso, oral, a gente ainda tem uma certa diferença aí com as novas formas, com emulsões e coisas que conseguem fazer ele ficar mais diluído em água, então daí consegue uma absorção melhor. Enfim, é uma ciência, uma área que cresce a cada dia a gente aprende mais e a gente tem acesso a novas formas de administração, novos produtos, né? CBG, HCV, enfim. Cada vez mais canabinoides, né, doutora, sendo estudados e utilizados na área médica para a saúde das pessoas, né? Que isso que é o mais incrível E vias de administração. A gente já também. tem em animais de laboratório fazer aplicação, tipo, como que no líquor, né? Sobre coisa, trazendo um grande efeito, principalmente para essas dores neuropáticas do lesado medular, que é uma coisa terrível. A pessoa não tem sensibilidade da lesão para baixo no corpo e ao mesmo tempo não tem Sente sensibilidade, tem dor. dores atrozes, assim, com as pessoas que têm que parar tudo, não pode dirigir porque em algum momento tem uma crise de dor que não consegue controlar um grito. E Sim. realmente, coisas já em animais também estudando para uso dentro das articulações, ainda tem muita história para ser contada nessa área. Com certeza, a doutora conta com a gente do Portal Cannabis Saúde. Então, doutora, a dose de resgate de produtos à base de cannabis já é uma realidade, tem que ter o acompanhamento médico, assim como o tratamento, né? Doutora, a gente está pedindo agora para todos os médicos que eu entrevisto responderem em 1 minuto, assim, como se fosse um bate-bola do final da entrevista. Dose de resgate de cannabis para a doutora Lia em 1 minuto. Como é que a doutora definiria? É uma estratégia essencial dentro dessa ferramenta que se chama terapia canabinoide, porque ela vai muito de encontro ao funcionamento do próprio sistema endocannabinoide, o sistema endocannabinoide produz canabinoides endógenos, né, do nosso próprio corpo, que são feitos sob demanda. À medida que o corpo precisa, eles passam a ser sintetizados, produzidos e liberados. Então, as doses de resgate combinam muito com isso. A gente vai dar dose de acordo com a necessidade, sem precisar de efeitos sistêmicos desnecessários. Perfeito, doutora. Muito obrigada por essa contribuição de todo esse conhecimento. O Portal Cannabis Saúde está sempre às ordens para te escutar, sempre uma honra, doutora. Eu que agradeço. Eu que agradeço a gente poder compartilhar as nossas experiências. Para mim, não tem nada mais valioso de que a minha experiência vai poder ajudar a vida de outra pessoa.